Professora e professor, hoje nós teremos um ACDOC podcast muito especial, pensando no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Por que esse tema tão especial assim? Nós vamos falar do livro Toda Mulher Trabalha. E o mais especial, gente, que nós vamos conversar com uma das autoras, a Cláudia Lotz, porque o livro foi escrito por ela e pela Naná Castilho. Então, gente, nós temos a honra de receber na nossa ACDOC a Cláudia Lotz, mais conhecida como Claudinha para os íntimos, tá? Então, eu vou achar que eu sou íntimo e chamar ela de Claudinha, para conversar conosco sobre esse tema, de Toda Mulher Trabalha. Pensar na profissão mãe, profissão mulher, profissão professora e tantas coisas, né, nesse Dia Internacional da Mulher, como isso é importante. Então, Cláudia, seja bem-vindo para estar conosco na nossa ACDOC. Eu que agradeço, querida, por esse convite, que delícia estar aqui com vocês, falar sobre esse assunto que eu gosto demais. Um prazer. Você é suspeita, né? Porque imagina se ela não gosta, ela é autora do livro. E que livro, viu, gente? Que livro, eu já li 2 vezes e eu falo que todas as vezes que eu leio é uma lição a mais. Bênção, glória a Deus, coisa boa. Fico feliz demais da conta. Que bom. Então vamos lá. Vou fazer uma primeira pergunta que muitas pessoas devem ter feito. Qual o motivo de você e a Naná se juntarem para falar sobre esse tema, né? Toda mulher trabalha, sabedoria aplicada aos dilemas modernos. Que mulher moderna não está em crise existencial, né? Verdade. Então, Mari, é muito interessante isso, porque eu imagino você, como eu, tenha tido muitos questionamentos a respeito do trabalho ao longo da sua vida, né? Eu nasci na década de 80, então eu acho que eu sofri muitas influências, até do feminismo nessa época, e às vezes muitas visões que na minha concepção e na concepção da Bíblia são muito erradas a respeito de trabalho, né? E sobre qual que é o papel da mulher ou o chamado da mulher nesse mundo. Então eu lembro de ouvir muitas coisas assustadoras do tipo estude para ser a melhor, para nunca depender de homem algum, por exemplo. Essa é uma coisa que sempre falavam na minha época. Ou estude para ser a melhor, para tirar os homens da posição onde eles estão no trabalho, porque as mulheres são mais inteligentes, são mais multitasking, né? Fazem várias coisas ao mesmo tempo. Então eu já ouvi muita coisa assim que não faz o menor sentido para quem vê o mundo através das lentes da escritura, que é o objetivo do livro, é falar sobre isso, na verdade, né? Então eu lembro de ter recebido perguntas ou comentários a esse respeito, e eu tive uma formação cristã, né? Eu fui convertida muito moça, muito novinha, e eu me lembro de estudar, sempre gostar muito de estudar e de aprender, e eu queria fazer a área que eu escolhi fazer, que foi medicina, era uma área muito concorrida, né? Então eu tive que estudar muito para poder passar no vestibular na época e tal. E eu lembro que eu ficava pensando assim, eu gosto muito de tal e tal área, mas assim, será que isso vai combinar com as coisas que eu gostaria de fazer na minha vida, do tipo casar, ser mãe, sempre quis ter muitos filhos, né? E eu ficava assim na dúvida com como encaixar os meus mais variados papéis nas mais variadas fases da vida. Então isso foi uma coisa muito de jovem, à medida que eu fui amadurecendo, essa ideia foi maturando e eu fui entendendo um pouco mais. E eu me lembro de ter uma fase de crise, assim, com escolhas, e pegar livros sobre trabalho para ler. Então, eu li o livro do Tim Keller, aquele Fé e Trabalho, Integrando Fé e Trabalho. Eu li o livro da Carolyn McCulley, aquele Mulher Cristã Bem-Sucedida. Comecei a devorar livro para tentar entender melhor o que Deus tem a dizer sobre o trabalho e dentro, fora do lar, aonde você estiver, por onde você andar, né? E eu lembro que esse assunto foi um assunto que, quando eu comecei a conversar com algumas mulheres, nas igrejas que eu ia, ou nas conferências que eu ia, ou nos mais variados trabalhos que eu tinha, as dúvidas eram sempre as mesmas. Como você faz para conciliar uma vida de esposa, de dona de casa, de mãe, de motorista, de criança, de cozinheira, de médica, de professora universitária, que eu dou aula na universidade aqui em São Paulo também, eu moro em São Paulo capital, né? E como é que você faz? Eu falei, gente, na verdade, não é que eu faço, é Deus que é gracioso e que me deu papéis e chamados distintos para eu fazer
nessa fase da minha vida, mas eu lembro que sempre perguntavam muito sobre isso. E eu comecei, como eu comecei a estudar muito, tinha respostas bíblicas que pudessem nortear. Só que chegou um ponto que eu percebi que Deus estava me incomodando para escrever sobre isso, a mim e a Naná. E a gente é muito amiga, a gente se conhece, ela era muito amiga do meu marido, ela estudou fora com meu esposo nos Estados Unidos, no mesmo ano, na mesma época, na mesma escola, né? Escola bíblica, não, Palavra da Vida, lá nos Estados Unidos, em Nova York. E eu tinha amizade com ela, assim, só de conhecer em aniversário, de ver em conferência e tal, mas sempre quis muito bem a ela e ela a mim. E ela tem mais ou menos a mesma linha que eu tive. Ela é enfermeira de formação, depois ela terminou até pós-doutorado e deu aula em universidade por muitos anos. E ela tinha aquela vida extremamente dividida do que fazer, né, que decisão tomar, e agora eu tô grávida, como que eu faço? E agora eu quero ter um filho, como é que eu faço? E como é que eu encaixo meu trabalho nisso e deixo meus filhos? Quem que vai criar meus filhos? E aquelas lutas de mãe e dúvidas e tal. Então ela sempre estudou sobre esse assunto, gostou. E daí quando a gente eu tive a ideia de escrever um livro, mas o tema estava na dúvida e ela falou, vamos falar de trabalho. Porque no Brasil ninguém fala disso, com uma cosmovisão bíblica, né? E foi assim que surgiu a ideia do livro. E daí a gente juntou, leu um monte de coisa e fizemos o livro, que é diferente de tudo que a gente leu. Então, tudo que eu li sobre trabalho não tem nada a ver com o livro, né? Mas isso foi muito legal, porque o Senhor que nos capacitou e nos direcionou para isso. E é muito legal falar sobre isso, porque nós estamos no ambiente da universidade, tanto você como a Naná estão diretamente relacionadas. Você ainda é professora universitária, a Naná, né, quando a gente, no primeiro momento, eu conheci a história dela, eu fiquei chocado. Eu falei, como assim? Ela era livre docente da Unicamp e pediu exoneração. Assim, no primeiro momento, aquilo lá foi uma apunhalada, né? E aí eu fui entendendo, e quando eu leio o livro aqui, fica tudo muito claro, né? Porque nós, como mulheres da sociedade contemporânea, achamos que tem trabalhos que são mais valiosos que os outros. Exato, exato. Isso é uma coisa que me dá muita dor no coração. De ter essa divisão de... As visões são distintas. Algumas acham assim, não, você estudou tanto, mas você fez mestrado, doutorado, para só fazer isso, né? E o outro lado da moeda fala, não, você se dedica nessa postura aqui do lar e com as crianças, você sim é uma mulher de verdade. Então você vê as duas, e na verdade o problema não é um trabalho ou outro, é o coração, é o nosso coração. Exatamente, é a vaidade, é um monte de coisas que está relacionada. Até eu também sou da mesma década de 80 que você, eu fui também, como se diz, bombardeada por muitas ideias dessa, de que a mulher não pode depender de homem. Não, a mulher tem... Eu escutei uma frase quando eu estava aprendendo a dirigir, que era assim, você tem que dirigir como homem. Eu falei, como assim? Não, você tem que dirigir como homem. Eu falei assim, isso é uma mistura de machismo com feminismo, o que é isso que eu estou escutando? E eu falava assim, não. E aí quando eu entro no mercado de trabalho, é tão complicado, eu passei por isso já lá na minha faculdade, que no início eu tinha vontade de ser do Itamaraty, fazer o concurso do Rio Branco. E aí, de repente, eu me deparei que quase não tem mulheres casadas no concurso do Rio Branco. Porque, imagina, é uma profissão que as mulheres ficam viajando muito, e qual homem que vai querer passar por isso? E aí eu falei, gente, mas eu quero ser uma profissional que possa conciliar, eu quero ser mãe, eu quero ter família, eu quero, como se diz, ser uma mulher... Por mais que eu não esteja no ambiente do lar, quero trabalhar, eu quero ter isso. E aí é muito complicado esses choques, né, culturais, esses choques... Claro que é. E a gente vive fazendo as coisas carregando uma culpa, que é uma culpa, na verdade, mentirosa, porque ela não diz respeito à palavra de Deus, mas a gente vai trabalhar com aquela culpa de, mas tô deixando meus filhos na creche, ou com babá, ou tal. Ou então a gente fica em casa e culpada, fala, gente, eu tenho tanta coisa pra fazer no trabalho, tantas possibilidades, eu tô tão cheia de ideias e tô aqui catando Lego. Então a gente fica se culpando e nessa luta. Então isso é uma coisa de toda mulher, seja ela cristã ou não, essas lutas em relação a como distribuir seu tempo são verdadeiras na vida de toda mulher. A questão é que a Bíblia ela é tão preciosa, porque ela te coloca uma lente para o qual você enxerga e fala assim, agora eu estou entendendo que eu não preciso ficar sofrendo por esse lado nem desse, porque Deus me chamou em determinada época para fazer isso, aquilo, aquilo outro, e eu tenho que priorizar, claro que eu tenho. Eu tenho que ter um entendimento de que eu tenho chamados que são imutáveis, né? Mandatos
são imutáveis, a gente fala isso especificamente na hora que fala que o pecado, o trabalho tem nada a ver com o pecado. O trabalho, ele é criação divina. É uma das formas que a gente espelha o nosso Criador, porque Deus é um Deus do trabalho, né? Então a criatividade, a engenhosidade, todas as ideias possíveis, todas as habilidades que nós temos, a gente puxou de quem nos criou, que nos fez assim, espelho nele, né? Então você saber disso é tão libertador que você não tem culpa de sair trabalhando por aí. Você fica aquela coisa, não, que coisa boa, é maravilhoso se espelhar seu Criador por onde você vai. Mas tem fases da vida, de fato, que Deus te chama para fazer uma coisa e não te chama para fazer outra. E você pode, entre aspas, sentir que você perdeu oportunidades por causa de certas escolhas, mas não é que você perdeu, é Deus direcionou você para essas oportunidades onde Ele está mexendo com você, lidando com o seu caráter, te tornando mais parecida com o Mestre Cristo Jesus. Então é muito legal isso. Se você coloca as Escrituras como uma lente para, né, assim, para o qual você vê, com o qual você vê o trabalho, muda completamente a forma de trabalhar. Muda muito, e isso é muito interessante, é o que a gente tanto fala de cosmovisão, né? Algumas vezes a gente fala, o que é cosmovisão cristã? É exatamente isso, a gente tentar enxergar e entender toda a dinâmica do trabalho. E quando você fala sobre isso, porque muitas vezes eu escuto, trabalho é maldição, isso é consequência do pecado. Eu falei, não, a gente tem que entender que lá desde o Éden, Adão e Eva não estavam parados, deitadinhos, dormindo. Não tá, e a gente tem vários textos que mostram isso. Gênesis 1, Gênesis 2, falando que Deus preparou o homem para colocar semente, para poder cultivar o jardim, para guardar o jardim, que ele fez muito mal e não guardou o jardim. Né? Várias coisas que dizem respeito 100% ao trabalho. É exatamente isso. Isso é muito bom, essa cosmovisão, e na hora que você vai entender que através do trabalho vai ter vários tipos de trabalho. Tem um trabalho mais intelectual, que nós no ambiente da universidade valorizamos muito esse trabalho intelectual. Mas também nós no ambiente da universidade a gente não pode se esquecer de valorizar muito o contexto, né, das mulheres dentro de casa. É até essa ideia, toda mulher trabalha. A gente vai estar trabalhando primeiro o tempo inteiro, até para conseguir conciliar tudo isso. E eu acho... É belo, Mário, belo disso é que assim, a gente para de achar que quando a gente lava a louça, a gente não faz algo tão belo quanto quando a gente dá uma aula. E, na verdade, se a gente está servindo pessoas, Deus é glorificado através disso. Então, você fala, gente, quando eu estou estendendo roupa, eu estendo roupa pensando, eu estou servindo a minha família. Que coisa boa, eu estou espelhando meu mestre. Muda tudo. Muda a forma como você não acha assim, esse agora eu tô fazendo, não é indigno, tô lavando privada. Sabe assim? Eu falo, gente, lavando privada, ela limpar o ambiente para que outras pessoas tenham um ambiente mais agradável para viver. Você está servindo maravilhosamente alguém. Não é? Isso é muito bom, é você entender que o trabalho tem esse papel de servir. O trabalho tem um papel de glorificar, independentemente do que né, que você está fazendo. Você tem que fazer aquilo para glorificar a Deus e, consequentemente, servir pessoas. Então, quando a gente tem essa mentalidade, e aí aqui trouxe alguns questionamentos, e eu falo que logo no início do livro, eu me deparei lá quando vocês vão explicar sobre as questões do medo, né? Que vai falar das nossas inquietações, os pecados lá desde o início. Tem uma parte aqui que eu gostei demais, eu ia até marcar e acabei de perder ela aqui, ó. Que você fala... Da parte da queda? Isso, da parte da queda. Uhum. Quando a gente vai entender o pecado e o trabalho. Que muitas vezes a gente acha as culpas todas, né? Os nossos medos, as inquietações, porque... a gente tentou fazer justamente isso. Então, na primeira parte do livro, a gente faz o que a gente explicou agora, que é essa visão. Então, a gente fala sobre a criação, como Deus criou o trabalho para, de fato, ser uma forma como a gente espelha Ele, como a gente serve pessoas, que Ele nos chamou a ser ajudadoras, a imitar esse caráter dEle, que é o de ser exército, auxiliadora. Então, muito legal, a gente fala sobre essa questão de trabalho, é maravilhoso, e um dia a gente vai trabalhar no céu. Quando todas as coisas forem novas, vamos céu na terra, né? Então, a gente sabe que trabalhar é maravilhoso, só que o pecado de fato mudou. Nessa parte da queda, a gente comenta sobre o orgulho, sim, sobre o egoísmo e sobre os medos. Os medos. As consequências que ficaram. E essa questão do medo é uma coisa que pega tanto, porque, na verdade, a gente se deixa levar
por muitos medos e a gente deixa de fazer determinadas escolhas no trabalho por medo. Desde medo de não ser aceita, não pertencer, ou de ser, né, zombada, né, que é o medo de passar vergonha, de ser constrangida, tal, até o medo de realmente se ferir em alguma situação, o medo de ir naquele local ali, dar aula ali, eu ensinar ali, eu trabalhar ali, porque eu passo por um lugar perigoso. Então, os medos, eles realmente são impedidores, né? E daí a gente até dá o exemplo de Moisés, e mostra como Moisés foi medroso, e ele apresentou esses 3 medos que a gente apresenta no livro. Sim, exatamente. Na hora que o capítulo é o do trabalho corrompido, achei aqui que é quando você vai falar. Então você fala do orgulho, do egoísmo e do medo. E eu falei assim, que algumas vezes a gente, sou advogada e professora. Nossa, tenho todo motivo para me orgulhar, né? Só que, na verdade, por dentro, lá no coração, algumas vezes a gente está com um monte de traumas e falando assim, meu Deus, e meus filhos, onde estão? Então, assim, é muito interessante a gente conseguir ter essa visão e saber até que a necessidade da rede de apoio, apoiar aquela pessoa, valorizar o trabalho daquela babá, aquela empregada que está com o seu filho, porque muitas vezes, infelizmente, algumas mulheres, a gente sabe que não valorizam o trabalho da doméstica porque acha que é um trabalho menor. Mas você já pensou se ela não cuidar bem do seu filho, como que você vai ter condições de trabalhar? Exato, e esse é um erro, é uma visão, a gente já herdou isso dos gregos, é engraçado isso, né? Os gregos, eles tinham muito essa visão de que, assim, os pensadores, os filósofos, eles eram pessoas elevadas, maravilhosas, enquanto que o que fazia o trabalho aqui mais braçal, então esses faziam parte de outro grupo da sociedade, né? Então eles fizeram essa distinção e a Reforma Protestante veio e falou, não, isso está errado, essa visão de mundo está errada. Só que a gente herdou isso, a gente carrega isso com a gente. Então a gente despreza determinados trabalhos. Isso é um absurdo, né? Isso é muito triste, muito triste. Então isso que você falou é essa questão da angústia, do medo, das culpas que a gente carrega. A ideia do livro é justamente para que a gente saber que em Cristo essas coisas todas são completamente quebradas. E a gente trabalha isso no outro capítulo, que é o capítulo da redenção. Isso, né? Cristo redime nosso trabalho. Ela está seguindo a ordem, gente. O sumário do livro é justamente isso. Ó. Primeiro, ela justifica como ela começou, que eu achei muito legal que elas fizeram umas perguntas pelas redes sociais. Mulheres responderam, que é um monte de mulher, todo mundo em crise, entre elas eu, que eu participei lá no Instagram na época. Muito legal, você está representada. Eu estou representada. Aí depois vem criadas para servir, o trabalho corrompido, Cristo redime o nosso trabalho, e quando a gente tem essa visão, aí até como a gente falou que é focado, né, no Dia Internacional da Mulher, a gente tem que entender, gente, e tomar muito cuidado com essas ideias do feminismo, que é o meu problema hoje, que muitas vezes a gente acha que o feminismo quer mulheres empoderadas, e algumas vezes o nosso maior poder está na maternidade. Eu falo que a pandemia me serviu muito para isso. Porque na hora que eu me vi, né, trancada em casa com 3 crianças, eu falei, meu Deus, e agora? Eu nunca fiquei nesse capítulo, porque eu sempre fui uma mãe que vivia fora na rua e de repente eu estava com 3 crianças trancadas dentro de casa. E aí eu confesso que eu entrei em crise assim, falei, gente, e eu ainda estava fazendo doutorado, então imagina a loucura. Foi assim, não gosto nem de lembrar, loucura completa. E aí eu lembro direitinho como Deus foi trabalhando comigo e Cristo, e aí você vê justamente isso, Mariana, olha aqui, isso aqui é o seu mais precioso. O seu poder não vai ser no seu título. E aí eu lembro muito bem, um dia eu conversando online com o meu orientador e ele falou assim, desse jeito. Olha que sim, a pessoa nem é cristã, não. Olha o conselho dele. Mariana, cuidado, cuida dos seus filhos e da sua família, porque senão você vai terminar o doutorado e eles vão estar traumatizados com a ciência. Exato. Porque você imaginou se eu ficasse com uma mulher insuportável, gritando, brigando com eles o tempo inteiro? E aí, gente, era um contexto que a gente tinha. E aí, por que eu estava brava com eles? Porque eu queria ser uma mulher empoderada, né? Eu achava que só uma tese de doutorado ia me dar o poder. Sendo que, na verdade, de repente, eu me deparei e falei, gente, o meu maior poder está aqui. 3 crianças que dependem de mim. E estes são o futuro da sociedade. É esses que eu tenho que fazer um trabalho. Mentiras, Mari, essas mentiras, elas são mentiras que a serpente vem falando, ó, desde lá do Éden. Você quer saber mais, quer conhecer mais? Experimenta pra saber que você não vai morrer, não, vai lá, come. Então, essa mentira que o feminismo prega de que a gente precisa alcançar algo mais, ou a gente precisa ser algo mais, mostra que a gente não alicerçou muitas vezes a nossa identidade
em Cristo? Como que muda quando você tem a sua identidade bem fixada, bem firmada, quando você entende que você é porcaria, miserável, que você não tem nada de valor em si mesmo, mas que tem alguém que te reveste, tem alguém que te substituiu, tem alguém que te justificou e que te tornou digna. Por quê? Porque agora você é um espelho quase perfeito do Mestre. Só vai ser perfeito quando Cristo voltar, mas está em processo de... Quando você entende isso e quando você assim, você realmente entende que essa é a sua identidade, daí é um verdadeiro alívio. Porque você não precisa fazer por merecer. O duro da mulher é que a mulher feminista, ou com a visão feminista, ela quer fazer as coisas para ser digna, para merecer, para que as pessoas olhem e falem, olha como ela sabe e pode ter. Ó, como ela é poderosa, né? É por ela. E sendo que quem nos dá toda essa capacidade é Deus. E que entra um pouco naquela questão do medo que eu falei, um dos medos é o medo que eu chamava de temor de homens, que é aquela preocupação que os outros pensam a seu respeito, não é? E a gente às vezes vive dominada por esse medo, por esse desejo de mostrar algo, de mostrar valor. Mas o nosso valor vem em Cristo, não está em nós. Não é? E é exatamente aí, é o próximo capítulo, ó. O próximo capítulo é trabalhando para a glória de Deus. Gente, o nosso valor está em Cristo. E o nosso trabalho ele só vai ser digno, né, se ele for revestido pelo sangue de Cristo. Porque senão, por nós mesmos, quem somos nós, né? Somos pó. Somos pó, exatamente. E outra coisa mais que acontece, esse tempo precioso que Deus te deu, com os filhos, com a sua família, esse tempo ele não volta. Não. A infância dessas crianças, você nunca vai ter. Então, pensar que Deus tem o privilégio de passar mais tempo e de acordar a tempo, não quando você tem 22, 23, mas você acordou a tempo para a beleza que é de você ser... ser mãe de verdade, né? Almas do Senhor, né? É tão especial isso, é tão precioso. E isso é muito precioso mesmo, a gente tentar. E quando você fala assim, nessa visão, aí é uma outra parte aqui que está já para o finalzinho do trabalho, do livro, que vai falar sobre as vontades, né? Que algumas vezes a gente acha que Deus vai nos revelar como uma bola de cristal e falar assim, este é o meu trabalho. Não, Senhor, então agora eu quero aqui saber, então é para eu largar tudo. Entendi, Senhor. Não é assim, né? Não é. Não vem nenhuma carta fresquinha do céu, nem nenhuma mensagem no nosso ouvido, né? Deus tem a verdade revelada dele nas Escrituras, que essa ele mandou, curta essa, leia essa. Conhece as Escrituras, você conhece o caráter de Deus. Você tem que ser imagem, portadora da imagem dele, então conheça, enfia o nariz das Escrituras e conheça. Porque à medida que você vai conhecendo o Deus que a todo momento trabalha, você fica cada vez mais parecida com ele, com cada uma das suas ações, né? Então isso é muito legal, porque a gente fica o tempo todo tentando adivinhar aquilo que Deus vai fazer. Não, porque agora o que vai acontecer é o seguinte... Agora o que vai acontecer é que eu vou ser mandado embora aqui dessa profissão, desse trabalho aqui, porque eu vou ganhar um trabalho melhor. A porta vai se abrir no lugar. E Deus abre janela, então eu já tenho certeza que isso vai acontecer. Então, a gente fica tentando adivinhar, né, o que Deus realmente já escreveu antes da fundação do mundo, né, toda a vontade dele que não foi revelada a nós, mas em vez de a gente se apegar naquela vontade revelada, na Bíblia, Deus se apega à Bíblia, que está lá, tem a resposta de muito do que você precisa, de tudo que você precisa, na verdade. E é muito impressionante isso, e aí aqui vocês fizeram até uma separação da vontade decretiva, que é aquela soberania absoluta, né, como as coisas são, e a vontade preceptiva de Deus. E ó, eu até vou colocar aqui, depois a gente coloca aí para vocês essa página, que eu achei ela muito interessante, porque assim, quando a gente está em crise, a gente quer uma resposta como se fosse ligar, né, uma mensagem, ó, Senhor, me dá aí uma mensagem. Não. Os decretos, Senhor, o que o Senhor intentou para o futuro? Mas não, ele deu preceitos, que é a vontade preceptiva. Ele quer que você saiba os preceitos. Exatamente. Dentro desses preceitos, eu vou me adaptar. E aí foi quando... Por isso que eu falo que na pandemia eu tive oportunidade e foi realmente, assim, uma bênção. Não pensem que eu achei bom, mas foi porque eu me acordei na pandemia e entendi que meu maior poder
é a minha família e meus filhos. É aquele momento onde toda mulher trabalha, ok, eu posso ser uma mulher, alguns me chamam aqui na faculdade, é a Mulher Maravilha, que faz um monte de coisas, mas eu sei que hoje, a mãe torista no período da tarde, essa é a minha prioridade. Leve o menino ali, pega o menino aqui. Então, assim, eu tento conciliar o meu horário para saber quais são as minhas prioridades e entender isso que você falou. Gente, eles crescem e passa muito rápido. De repente, volta, amiga. Nunca mais volta. E assim, e é isso que muitas mulheres hoje, até já aproveitando, como a minha área de pesquisa também envolve previdência, muitas mulheres hoje não querem ter filhos, porque estão com medo. Então, assim, vira e mexe, eu escuto não, mas eu não quero ter filho porque eu tô com medo, porque eu não vou dar conta de conciliar o trabalho. E assim, gente, a gente tem que entender qual que é a nossa prioridade. Nós, enquanto mulheres, o que nos diferencia principalmente do homem, né? É chamado de Deus, né? Quando a gente vai ver lá aqueles mandatos Gênesis, vê que tem um mandato espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus, que é prioritário, mas é o nosso relacionamento relacional, que é o nosso quê? Vai, multiplica, enche a terra. É família, é os nossos primeiros sócios, são os nossos primeiros relacionamentos. E depois tem o mandato cultural, que é vai, trabalha, produza, cultiva, né? Que é o último mandato. Então, isso é importante. Então, uma mulher não poder ter filhos acontece, né? Sim. Questão de saúde, a gente tem... mas agora não querer ter, tem que entender o que está acontecendo. O que está acontecendo que você não entende que esse mandato é lindo que Deus te deu. É uma coisa, é a forma. Você fala, gente, eu estou cuidando, zelando por portadores da imagem de Deus. Olha que demais. Esse é meu dever, é ensinar para eles os preceitos para que eles portem bem essa imagem. Esse é meu dever. Eles não são meus. Mas o meu dever é fazer isso, é gastar tempo com eles para que eles entendam, que eles se espalhem pelo mundo levando essa mensagem. É o melhor dos trabalhos. É o melhor dos trabalhos. E é isso que a gente tem que entender. Toda mulher trabalha de várias formas. Sim, sem dúvida. E aí, quando a gente já chegou aqui, na hora que veio trabalhando para a glória de Deus, e aí o último capítulo é e agora tomando decisões sobre o trabalho, né? Então, Cláudia, porque eu acho que a nossa conversa, a gente gosta muito de prosear aqui, já está quase meia hora e ponto. Eu queria ter noção com você, mulheres, dentro do Dia Internacional da Mulher, mulheres em crise, né? Porque aqui os dilemas modernos da mulher, o que você daria? Qual a dica que você dá para essas mulheres? Eu acho que a dica que eu daria no Dia das Mulheres é pensar assim, que tanto mulher quanto homem são igualmente amados por Deus e portam igualmente a imagem de Deus, né? Então é muito legal saber isso, que eu sou tão portadora da imagem de Deus quanto meu marido, quanto os meus amigos, meu pai, né, meus irmãos. Mas o mais lindo é que às vezes Deus nos chama para fazer coisas distintas. E não tem nada de errado com isso, né? Então, é importante eu entender que Deus me dá às vezes um conjuntinho de coisas num contexto. E ele me fala, minha filha, o que eu quero que você faça é isso nesse contexto. E a forma como eu trabalho com cada um desses meus pequenos chamados, como você deu exemplo aí, de mentorista, de cozinheira, de escriturária, desde arrumar casa até fazer uma planilha no Excel, até fazer uma cirurgia. Como que eu manejo essas coisas de tal forma que pessoas são servidas por mim? Sejam elas minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, meus filhos, meu marido, a minha vizinha. Como que eu posso servir pessoas para que Deus seja visto, para que Ele seja glorificado? Então, entender isso, a dica que eu dou assim, para as mulheres é que vocês se alegrem com os papéis que Deus te deu. E que esses papéis te façam refletir na sua identidade em Cristo e te façam trabalhar de forma que Cristo seja visto através da sua vida. E para isso a gente precisa estudar a Bíblia e a gente precisa entender quais são os chamados de Deus para nós. Muitas vezes não ficam claros para nós, mas a Bíblia ela é rica de verdade sobre o trabalho. Então, eu aconselho vocês a lerem muito a Bíblia e se quiserem ler o livro, leiam o livro, que eu acho que ele ajuda talvez a nortear isso. E eu espero que esteja bênção na vida de vocês e para a edificação mesmo do povo e para a glória de Deus, para o crescimento do reino. É esse o nosso desejo. Gente, não perca a oportunidade de ler o livro. Ele é maravilhoso. E assim, nas considerações finais aqui, já caminhando para o fim, ela vai, nos trazendo um pouco de mais
como se diz, evidências, né? Na ciência a gente gosta dessa palavra. Evidência. De evidências. Eu gosto de evidência. A gente gosta de evidências. E ela nos traz evidências através da palavra de Deus de que o trabalho é uma bênção para a mulher e ele pode ser em qualquer lugar. Por isso que toda mulher trabalha. E assim, então é interessante que, lógico, que a maioria das pessoas que vão nos escutar aqui, mas você pode compartilhar esse podcast com outras pessoas, são pessoas do ambiente da universidade, que supostamente a gente acha que são trabalhos mais dignos. Mas nós não podemos esquecer até o tipo, homens, assistam e valorizem suas mães, suas esposas, suas irmãs, porque talvez você está lá brigando com ela porque ela largou o trabalho para cuidar dos filhos. Gente, não tem trabalho mais digno e mais lindo do que você cuidar da sua família. Então nós temos que entender isso e entender, né, que a sensação que nós temos que ter com o trabalho é justamente essa, de servir pessoas e glorificar a Deus. É isso aí, minha amiga. Então, é muito gratificante, né? E assim, vocês colocam, e até o texto que vocês colocaram aqui no final é um dos que eu mais me identifico na Bíblia, é o da Marta, que eu falo que eu sou uma Marta, inquieta, que já ia brigar com Jesus e fala, que essa Maria tá quieta ali? Vem cá trabalhar, Maria. E todas Martas. As Martas, né? Porque nós não fomos criadas num ambiente de que a mulher tem que trabalhar, tem que ser melhor que o homem. Não, gente. E não se esqueça que quem escolheu a melhor parte foi Maria. E isso foi quem falou, foi o próprio Jesus. Então, muito cuidado com isso, com as nossas inquietações, com os nossos dilemas, né? Isso aqui no Dia Internacional do Trabalho, nos leva a refletir. E eu falo, do Internacional da Mulher, nos leva a refletir sobre esse papel do trabalho. Porque muitas vezes a gente acha que só a mulher que trabalha fora que é importante, que merece esse dia. De forma alguma. Toda mulher trabalha. E devia ser toda mulher trabalha o tempo todo, né? Porque a gente está sempre... E o pior é que a gente trabalha até sonhando. Um dia desse para trás, você que é neurologista, eu nem vem me falar sobre o sono, mas eu só sonho que eu estou trabalhando, gente. É incrível. Parece que eu respondo e-mail, respondo cliente, faz de tudo. E eu falo, gente, como que a gente não para de trabalhar nem no sonho? Briga com o menino. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, toda mulher trabalha o tempo todo. Vamos acrescentar o tempo todo. Mas então, até vou ler a partezinha final aqui da conclusão, já que está em caixa alta, assim, ó. Trabalhamos todas aqui até o dia em que todas trabalharemos perfeitamente com Ele, por meio dele e para Ele. Então, a gente entender que o trabalho é uma bênção, e que nós não vamos parar de trabalhar nem no céu, tá? Então tem gente que está esperando o dia de aposentar, né? Porque o povo fala assim, Mariana, que dia que você vai me aposentar? Não, amigo, aposentar não significa que você vai parar de trabalhar. Você achou que você ia ficar numa rede, ficar curtindo do novo céu, nova terra? Não precisa nada, minha filha, vai trabalhar, sim. E vai ser muito bom, porque trabalhar é bom. É bom. E é isso que nós temos que ter, então, Cláudia Lotte, gente, é uma das autoras, então, do livro Toda Mulher Trabalha. Mulheres, nós tivemos o prazer de recebê-la, né? Um dia a gente vai, quem sabe, trazê-la pessoalmente aqui. E vai ser uma alegria. Vai ser uma alegria para nós também. Gente, então, esse é o nosso ACDOC Podcast, que foi um prazer estar aqui com ela. A Naná não conseguimos conciliar a agenda das duas, mas quem sabe no futuro, mas estivemos super bem representadas. E é isso, gente, os dilemas da mulher, o dilema da mulher nesse cenário, né, do Dia Internacional da Mulher é importante ser refletido. Então, mulheres se sintam representadas, professoras, mas professores assistam também, porque todo mundo tem uma mãe, uma esposa, uma irmã que precisa ser valorizada no que ela faz. Então, muito obrigada, Claudinha. Foi muito bom estar com você aqui nesse nosso bate-papo que voou. Na hora que eu vi aqui já deu 40 minutos quase, mas tá muito bom. Então, tchau, tchau a todos e... Tchau, gente. Obrigada, um beijo. Um beijo.